E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui chegou uma coisa bem interessante diretamente do site da Geekviewing. Basicamente galera, a GameSir lançou aqui o nosso GameSir X2 Pro, que foi feito em parceria com a própria Microsoft para jogar aí os seus jogos do Xbox Game Pass. Mas não é apenas isso, é claro, né? Ele é um controle aí como é o nosso próprio GameSir X2 ou o nosso próprio GameSir X3. Você vai poder jogar aí vários outros jogos que suportam aí o seu próprio gamepad, além, é claro, também de poder estar utilizando o próprio aplicativo da GameSir para vocês estarem mapeando entre vários outros jogos, como o seu COD, como o seu PUBG, entre vários outros jogos, ok? Ele é totalmente tipo C para você apenas conectar aqui na entrada do seu celular. Ele vem aqui tanto nas cores pretão ou então no brancão, que é o básico também da nossa GameSir, e a gente também vai fazer um leve comparativo, porque dizem que nesse GameSir X2 Pro eles trocaram os analógicos e principalmente aqui os botões de gatilho, né? Onde a gente deve ter um pouco mais de qualidade, justamente porque foi feito em parceria com a própria Microsoft. Bom, pra quem não sabe, eu tenho aqui o meu GameSir X2 Type-C no modelo de 2021, então como vocês podem ver, né, são aqui os analógicos padrões, né, muita gente diz aí que tem uma grande zona morta aqui entre eles, mas no meu caso, né, como eu não uso muito em jogos precisos, então eu mal sinto essa zona morta aqui dentro deles, só que eu sei, galera, que pelo menos aqui o do nosso X2 Pro, ele foi trocado. E é claro, eu também tenho aqui como exemplo o nosso GameSir X3, que já tem aqui um cooler, né, já é um pouquinho maior aqui no tamanho geral dele. Principalmente, não mudou muita coisa do próprio GameSir X2. A caixinha em si é muito bonita, né, e como vocês podem ver, ela também é bem fácil de você abrir, só você puxar o lacrezinho que já vem com isso aqui, e aqui dentro, galera, a gente vem com aquela caixinha da própria GameSir que já é de praxe, né, tanto aqui no nosso X2 quanto no nosso X3 Pro, a gente teve a mesma tipo de embalagem, e como vocês podem ver, não seria diferente no nosso GameSir X2 Pro também, ok? Basicamente ele vem aí na mesma embalagem, é claro que eu já abri ele, então por isso ele vai ter aí alguns farelos aí de algumas coisas, mas basicamente se a gente abrir esse zíper, como vocês podem ver, galera, aqui a gente já vai ter o nosso controlezinho. Como vocês podem ver, ele já vem aqui todo pretão. Eu achei essa cor do preto dele muito bonitão, principalmente aqui, né? Depois a gente vê aqui o nosso controle, vamos ver aqui primeiramente o que veio na parte dos nossos acessórios. Aqui é uma caixinha bem padrãozinha do nosso próprio GameSir, né? Então a gente vai ter aqui várias coisinhas, incluindo um cartãozinho do Xbox Game Pass. Isso daqui vai dar acesso a um mês de Xbox Game Pass Ultimate, então para quem quiser pegar, eu vou estar sorteando o número aqui para vocês. Também vamos ter aqui um leve manualzinho, né, de contato para vocês estarem falando aí com a própria GameSir. Vamos ter aqui aqueles adesivinhos, né, que já vem aí de praxe também da nossa GameSir. Vamos ter aqui um leve manual aqui para você estar utilizando, como vocês podem ver, né, GameSir X2 Pro Xbox, e aqui também várias informações aqui, tanto em inglês, quanto em francês, quanto em italiano, russo, temos aqui várias línguas aí para você que fala várias línguas, inclusive também vamos ter aqui aqueles keycaps para vocês estarem colocando aqui diretamente dentro do seu joystick, ok? É claro também, uma faixinha aqui para sua segurança e mais nada aqui dentro do nosso coisinho de manuais. E quem quiser agora o Xbox Game Pass Ultimate, vai pausar esse vídeo e vai fazer o teste agora, ok? Tenta ir lá na página do Xbox para você ver se você consegue resgatar isso daqui, ok? Então, basicamente, o código vai ser todo esse daqui. Eu vou estar tirando aqui em cara para vocês. Então, se você foi o primeiro que viu esse vídeo e já conseguiu resgatar, meus parabéns, você ganhou um mês de Xbox Game Pass Ultimate, ok? Então, seja feliz aí jogando os seus jogos e ainda mais os seus jogos na nuvem. E é claro, se você quiser ainda mais um mês de graça, é claro, é só você comprar o seu GameSir. Mas bom, como vocês podem ver, diferentemente do próprio GameSir X3, que vem aqui com um cabo USB dentro dessa aba, é claro que o GameSir X3 tem que carregar aqui individualmente o seu cooler, então justamente por isso que eles mandam aí com um cabo tipo C, mas né, claro que o nosso GameSir X2 Pro não precisa disso, porque ele não tem nenhum cooler embutido, mas tem aqui, né, a sua embalagenzinha. Basicamente, né, não tem muita mais coisa aqui dentro, então aqui a gente também pode deixar de lado. Bom, como vocês podem ver, o controle é muito mais bonito do que o nosso GameSir X2, né? Se a gente for olhar assim, os dois se parecem bastante, só que esse preto aqui deu um retoque mais refinado pra ele, né? Eu achei ele muito mais bonito da gente estar utilizando. E principalmente, só da gente estar mexendo um pouquinho assim o nosso joystick, a gente já vai sentir a grande diferença que ele tem desse joystick padrãozinho da nossa GameSir.
Tanto é que do X2 pro X3 normal, né, basicamente a gente não teve nenhuma mudança aqui no nosso joystick, e se você tiver aí a oportunidade de pegar um GameSir X2 Pro na mão, você vai poder sentir que esse daqui é bem mais preciso e praticamente não tem nenhuma zona morta diferente do que o próprio GameSir X2 tem, ok? O D-pad aqui continua sendo basicamente o mesmo, só que com botões aqui um pouquinho mais refinados, a gente consegue sentir aí pelo feeling, principalmente aqui também os outros botões, basicamente esses dois botões aqui não tem muita diferença, mas a maior parte vai estar aqui nos nossos gatilhos, né? Como vocês podem ver, aqui antes ele falava que era o L1, o L2, R1 e o R2, agora, né, como ele é feito aí diretamente pelo Xbox, ele trocou ali os nomes do L1 e L2 diretamente pelo LB e o LT, igual aqui do lado, o R2 e o R1, a gente vai ter agora o RT e o RB. Não apenas o nome, mas também aqui na precisão dos gatilhos. Como vocês podem ver, galera, basicamente esse daqui é só um botãozinho do nosso GameSir X2 padrão, e aí quando você vem para o seu GameSir X3, ele vai ter um gatilho pressionável, ok? Onde a gente vai ter aquele nível de sensibilidade um pouco maior, justamente para jogos de corrida ou jogos de tiro aí que você quer uma sensibilidade um pouco maior. Como vocês podem ver, né, galera, agora a gente vai ter um melhor feeling no geral. E é claro, a gente também vai ter aqui alguns botões de macro, né, diferente do que o nosso GameSir X2 oferecia naturalmente. Esse GameSir X2 Pro vai ter agora botões de macro para você estar apertando. Se você quiser ver aí como que configura, é só você ir lá dentro do seu manual, que ele te explica bem certinho, ok? E no geral, já que esse GameSir X2 Pro foi desenhado pensando em Xbox xCloud, né, justamente para você jogar os seus jogos da Xbox diretamente pelo seu celular, é claro que ele vai ter a sua conexão via tipo C, que é a que a maioria dos celulares de hoje em dia utilizam, e é claro, galera, para você ter aí o menor delay possível durante a sua jogatina. Então, na mesma hora que você quiser conectar, basta você pegar o seu celular, coloca ele diretamente por aqui, abra aqui o seu outro lado e basicamente você já vai ter a sua conexão. Como vocês podem ver, galera, o celular aí fica bem seguro aqui dentro. A gente vai ter aqui gatilhos um pouco mais precisos para você estar clicando. Os botões do L1 e R1, né, os shoulder buttons, vão ser basicamente os mesmos que a gente vai ter aqui tanto no X3 quanto no nosso X2 normal. Mas como vocês podem ver, galera, fica muito bonito e principalmente muito elegante caso você queira utilizar esse GameSir X2 Pro. Então, sem mais enrolações, bora aqui testar o nosso Xbox Game Pass, que é justamente o que a gente vai testar hoje, justamente porque é um produto feito aqui diretamente pela nossa Microsoft. Para quem não sabe, esse código aqui do Xbox Game Pass Ultimate vai liberar aqui o acesso para você jogar em nuvem, então você pode conectar aí diretamente a sua conta do Xbox, logar aí diretamente e você já vai ter um mês de graça para você jogar vários jogos em nuvem diretamente aqui pelo seu Xbox Game Pass. Bom, para começar já com uma bela chave de ouro, a gente vai começar com um jogo que precisa de muita precisão, tanto aqui dos seus novos gatilhos, quanto, é claro, também dos seus novos analógicos, ok? E é justamente com o nosso Fórmula 1 2021 que a gente vai começar. Então, só a gente apertar um pouquinho, vocês podem ver que ele já registra, né? Principalmente nessa partezinha, se a gente apertar aqui o nosso acelerador, basicamente, né, galera, como vocês podem ver, é aquele gatilho de pressão e não mais um botão onde ele vai acelerar com tudo o nosso carro. Então, ele vai acelerando aos pouquinhos, conforme você vai apertando, ok? A mesma coisa funciona, é claro, para o nosso freio, então quanto mais você apertar, mais ele vai ser trigado, então como vocês podem ver, galera, vai agir como um próprio gatilho, né, e não como um botão simples, é claro. E aqui também a gente vai ter uns analógicos um pouquinho mais refinados. Então, diferente aqui do próprio analógico do X2 e do X3 Pro, que tinha uma zona morta bem grande até, né, para alguns jogos aí que precisavam de uma precisão um pouco maior, o nosso X2 Pro é totalmente redesenhado para que ele não tenha esse tipo de zona morta, ok? Então toda vez que você mexer um pouquinho do seu gatilho, né, como vocês podem ver, o nosso volante ali embaixo vai mexer um pouquinho, então isso aqui vai ser bem preciso para vários tipos de jogos, principalmente aí jogos de tiro que você quer jogar, jogos de corrida, como eu tô fazendo aqui, e também vários outros tipos de jogos. E é claro, pela latência aqui ser a mínima possível, já que ele está conectado ao nosso dispositivo, então a gente vai ter aí quase nenhuma latência para você jogar os seus mais diversos jogos. Sejam aí diretamente pela nuvem, como aqui eu estou fazendo com o meu Fórmula 1, como vocês podem ver aqui, ou seja para qualquer outro tipo de jogo que você quiser jogar, ok? Então você vai poder jogar aí desde os seus jogos em nuvem, tanto do seu Xbox Game Pass, quanto também do seu próprio GeForce Now, quanto aí vários outros diversos jogos que você vai poder estar jogando da sua própria biblioteca de celular, ok? E é claro também, com o aplicativo da própria GameSir, você vai ter um mapeador de teclas automático para você jogar aí tanto o seu COD, o seu PUBG, ou até mesmo o seu Free Fire, caso você queira jogar com um controle como o seu próprio GameSir X2 Pro, ok?
Bom, e é claro que não seria um bom teste de controle do Xbox se a gente não tivesse testando aqui um Forzinha, né? Então, como vocês podem ver, já peguei a minha Ferrari FXXK e como vocês podem ver, a gente já tá jogando aqui numa taxa muito boa pra você testar, ok? Esse controle aqui, ele responde muito rápido, eu só sou um pouquinho ruinzinho mesmo aqui dentro do nosso Forza e jogos de corrida no geral, mas como vocês podem ver, né, galera, a gente tá aqui tendo uma jogabilidade muito excelente. A gente vai poder jogar aqui os nossos mais diversos jogos diretamente da tela do nosso celular com esse controle feito aí pela GameSir, só que é claro, em parceria com a própria Microsoft e o Xbox em si. Então, como vocês podem ver, a gente tá jogando aqui muito bem o nosso joguinho do Forza. Eu só sou um pouquinho ruim em certas áreas, então justamente por isso a gente tem que controlar um pouquinho melhor, mas no geral, né, galera, como vocês podem ver, dá pra você jogar tranquilamente qualquer jogo aí em nuvem, sem você ter que se preocupar com a maioria das coisas que você normalmente se preocuparia, né, como por exemplo a latência dos controles, latência aqui dos comandos, entre várias outras coisas aí que você se preocuparia normalmente, ok? Então esse GameSir X2 Pro vai te oferecer aí o menor tempo de latência possível para você jogar jogos em nuvem e é claro também vários outros jogos aí que você quiser. Só para alguns efeitos de comparação, a gente está aqui no site do Gamepad Tester, só para a gente testar o nosso GameSir X2 Pro e a gente também poder ver um pouco mais dessa zona morta, né? Principalmente em comparação com o nosso X2 normal e, é claro, com o nosso X3, que utiliza o mesmo analógico do X2, ok? O X3 Pro, como eu disse, vai ter aí praticamente zero de zona morta, então ao menor sinal aqui que o nosso analógico está se movendo, como vocês podem ver ali pelo gráfico, ele também se move, ok? Ou seja, sem praticamente nenhuma daquelas zona morta, que era bem clássico dos controles da GameSir. A mesma coisa acontece para o nosso botão de pressão, né? Tanto o nosso R2 quanto o nosso L2, ou LT e RT se você for aí do mundo do Xbox. Se a gente apertar, como vocês já podem ver ali, né? Ele já pega ali um pouquinho da pressão e já vai sendo aplicada conforme a gente vai clicando, ok? Como vocês podem ver, galera, tanto o analógico quanto aqui os nossos gatilhos são muito precisos. E mais uma coisa, antes da gente partir para o teste do X2 e do X3, é claro, esse controle não tem aqui o suporte ao nosso Agni S. Então, se você pensa em comprar o seu GameSir X2 Pro para você jogar o seu Agni S, infelizmente você vai ter que comprar ou o X2 normal ou o GameSir X3. Eu recomendo, é claro, o GameSir X3, né, por conta do seu cooler. O Agni S é um emulador que acaba ferrando muito celulares por conta do seu superaquecimento. E justamente, galera, o nosso GameSir X2 não tem o nosso suporte, ok? Você até pode jogar, caso você tenha comprado aqui o VIP deles, vindo aqui e ligando aqui no modo de touch control, que vai funcionar aí para qualquer tipo de jogo, mas se você vier aqui no controller play, infelizmente você não vai conseguir jogar, ok? Já testando aqui o nosso GameSir X2, o original, né, como vocês podem ver, é o X2 Type-C de 2021 e mesmo se a gente mexer só um pouquinho do nosso analógico, como vocês podem ver, não é registrado nenhum tipo de toque lá, ok? É claro, se a gente puxar bastante aqui o nosso analógico, ele já registra aqui todo o toque, é um toque até que bem preciso, só que infelizmente se a gente dá aí uma leve mexidinha, como vocês podem ver, é bem pouco o registro que acontece e principalmente é totalmente diferente do que a gente tem atualmente com esse gatilho não, né, com esse analógico novo do GameSir X2 Pro. Principalmente também a questão dos nossos botões no R2 e o L2, como vocês podem ver, não tem a pressão, é apenas um botãozinho que a gente clica. E é claro, é a mesma coisa que acontece quando a gente conecta aqui o nosso GameSir X3 já com o cooler, ok? A gente vai ter aqui praticamente a mesma zona morta, né? Pelo menos aqui um pouco mais aprimorada, mas é basicamente a mesma zona morta, por conta aqui, né, que o nosso gatilho, que o nosso analógico sai aqui o keycap dele, né? Como vocês podem ver, dá pra gente fazer uma substituição, colocar um perfil um pouco maior, mas no geral, né, galera, como vocês podem ver, se a gente movimentar só um pouquinho, continua sendo a mesma zona morta, e isso daí pode prejudicar várias pessoas durante a sua jogatina. É claro, né, que aqui pelo menos no GameSir X3 ela tá um pouquinho mais calibrada, porque é um controle muito mais novo aqui que eu tenho para testes, mas aqui tanto o nosso botão LT e o RT continuam sendo os mesmos dos mesmos botões, ok? Então a gente vai ter só um clique normal, não apenas um gatilho adaptável como seria aqui com o nosso GameSir X2 Pro. Além, é claro, que a cor preta nesse GameSir X2 Pro deixou ele muito mais bonito. Então se você quer um controle com analógicos de mais qualidade e principalmente um botãozinho aí de pressão para os seus jogos, eu acho que eu recomendo bastante mais o GameSir X2 Pro do que qualquer outros desses outros gamepads, ok?
Bom, talvez eu seja a pior pessoa por estar apresentando um God of War, que é um jogo de PlayStation, num controle desenvolvido aqui em parceria da Xbox, justamente para você jogar o seu Xbox Game Pass, mas eu tô jogando meu GeForce Now. Então, bom, eles que falaram que era para testar em jogos via nuvem. Então, como vocês podem ver, a latência é praticamente nula, tanto aqui no nosso GeForce Now quanto no próprio Xbox Game Pass, como vocês puderam ver. E a gente tá jogando aqui tranquilamente na qualidade ultra, diretamente com o nosso controle, ok? Então, se você for bem chegado aqui em controles, esse daqui você vai gostar bastante, porque dá pra você jogar em literalmente qualquer tipo de dispositivo. E a gente vai poder jogar aqui também o nosso jogo do Cleitinho, né, como vocês podem ver, tranquilamente aqui dentro do seu celular via o GeForce Now, caso você tenha ele claramente dentro da sua Steam, ok? Então, como vocês podem ver, galera, a experiência aqui é bem tranquila, dá pra você jogar aqui o quanto você quiser o seu God of War e, é claro, também fazer aí os seus vários combos e outras coisas que você quiser fazer, ok? Mas, basicamente, galera, esse daqui é o nosso novo controle da GameSir, o GameSir X2 Pro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Escreve aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.